Nós estamos aqui com a palavra de Deus na forma escrita, aberta, a qual nós chamamos de Escritura, em outros momentos chamamos de Bíblia, livro sagrado, enfim. Mas o importante é que ele contenha a palavra de Deus, está sacramentado falas importantes que ao longo de milênios ficou assim distribuída para pessoas, para estabelecer contato de Deus com os homens na Terra. Obviamente que as escrituras sagradas, elas, à medida em que ela foi passando, à medida em que ela foi passando por povos diferentes, por governos diferentes, por impérios diferentes, obviamente que sofreu alguns danos, algumas mudanças, né? Mas a gente consegue extrair do livro Bíblia a palavra de Deus, ainda que muitos a tenham mexido, modificado e até colocado contradições, né? Mas nós sabemos que, ainda que as contradições bíblicas existam, mas nós sabemos que o nosso Criador, o qual fez os céus e a terra e tudo faz para termos nós com Ele, do lado dele, ele não tem contradição. Você pode encontrar na Bíblia contradição, mas você pode perguntar também: alguma vez Deus se contradisse? Não, Deus nunca se contradisse. Se ele disse que é pau, pedra é pedra. Se houve contradição ao longo dos tempos nas Escrituras, saiba que Deus não colocou contradição, e sim o homem, né? Uma das contradições, por exemplo, que existem é, concernente, concernente a nomes mudados, né? Então, a origem da Bíblia, a origem das Escrituras é lá de Israel, né? Porém, quando Israel foi sitiada, né? Invadida, tomada pelos gregos, então povos que tomaram de tudo, né? Tomaram os pertences, animais, carros da época, tomaram aí livros que possivelmente teriam já escritos, e a Bíblia foi um desses livros. Então, obviamente que outros povos, quando pega o objeto de um povo, obviamente vai fazer o que quiser, pegou por despojo, né? Se tornou objeto de despojo. Então, é deles, tomaram posse, se apropriaram, pode fazer o que quiser, né? Só não apaga o pavio que fumega, que é a palavra de Deus. Mas modificações, obviamente que sim. Tanto é que os gregos, né, colocou o nome do Deus grego na Bíblia no lugar do nosso Deus. O nosso Deus, que nós queremos dizer, é o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra, o nosso Redentor forte, aquele que de fato nos redime das nossas culpas e nos faz viver com a esperança de um dia morar nas mansões celestiais. Então, qual uma das mudanças que eles fizeram? Colocaram o nome do Deus grego como o nome Deus. O nome Deus, ele é um nome grego. Eles apenas tiraram a letra D, Z e colocou a letra D. Mas é o mesmo Zeus. Então, esse Deus que está escrito na Bíblia,
que nós chamamos Deus ali, ele é grego, ele é o nome de Deus grego, né? Deus e Zeus é um só, apenas tirou a letra Z e colocou a letra D. Ao invés de Zeus, ficou Deus. Mas é o mesmo Deus grego, não é o nosso Deus, aquele que está na Bíblia ali como cabeçalho ali que você lê Deus, na verdade é Zeus. Então, mas nós não damos louvores ao Deus grego, nós damos louvores ao Criador de todas as coisas. Mesmo que ali está modificado com o nome grego, que é Deus, e Zeus, que é um só, mas os louvores que nós prestamos, a gente tem consciência que não é para o Deus grego, Deus Zeus grego, né? E sim para o nosso Criador. Portanto, aquilo ali não vai nos impedir de nos aproximar do nosso Criador. E outras mudanças, outras contradições a gente pode estar encontrando. Mas a pergunta é: o nosso Criador, o seu Redentor, alguma vez ele se contradisse? Nunca, né? Com certeza que não. Quando você ouve uma passagem que o nosso Criador diz uma coisa, e lá na frente, em outra passagem, você vê dizendo outra coisa, saiba que aquele lá não é o nosso. Aquele não é o nosso. Porque o nosso Criador, não se contradiz. Ah, mas lá na frente, na outra passagem, ele está dizendo assim, assim. Não, então não é esse, é outro. Pode estar falando o mesmo nome, mas não é esse, porque o nosso Criador não se contradiz, né? Falando sobre visão, o nosso canal aqui, né, o foco é falar sobre coisas relacionadas à visão, a sonhos, né, profecias, esse tipo de coisa que são avisos que Deus dá para o ser humano de uma forma sutil e cujo fato ocorre em que a maioria das pessoas não consegue compreender quando o nosso Criador fala conosco. Então, para isso, é necessário que o outro intervenha, interprete aquilo que Deus, que o nosso Criador falou para nós de uma forma sutil, e nós, como estamos muito aterrados nas coisas materiais, às vezes nós não compreendemos quando o nosso Criador fala conosco. E ele fala todos os dias, todos os momentos, ele fala conosco, nós é que não percebemos, né? Nós encontramos no livro no livro de Gênesis 41, a passagem que fala de um sonho, o sonho de Faraó. Esse sonho foi o nosso Criador falando para um povo, né? Então, você observa que, embora os reis, governadores, imperadores, ao longo da história, sempre tomaram medidas drásticas no tocante a prisões, a castigos e coisas dessa natureza. Então, ao longo dos tempos, sempre tiveram essas decisões, digamos assim, drásticas, pesadas, né? Como, por exemplo, condenaram um preso, condenar alguém à prisão, né? Como fizeram os reis, imperadores, governos, que ao longo dos tempos tomaram essas atitudes drásticas, às vezes até injustas, né? Às vezes até injusta, com pessoas do entorno, pessoas daquele montante ali, né? Então, mas o nosso Criador, ele se compraz em estar ajudando sempre ao povo, avisando sempre
ao povo, aos servos, para que eh, aqueles servos, os quais entendem quando o nosso Criador fala conosco de uma forma sutil. Então, o nosso Criador, ele usa pessoas para que entende a sua linguagem, para que possa passar para outras pessoas e essas pessoas espalhar para que outras compreendam que algo está por acontecer. E assim aconteceu com José, José que foi vendido como, como serviçal para o Egito, né? Então, foi vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos. E então a história de José é muito grande. Talvez a gente não consiga aqui falar tudo, obviamente que não. Mas muito antes de José ser vendido para o Egito, nós vemos ali as narrativas que tratam de um José que volta e meia, Deus, o nosso Criador falava com ele, né? Deus, a gente fala Deus porque a gente acostumou a falar Deus, não tem problema, né? É o nosso Criador, ele volta e meia falava com José, através de visões, através de sonhos. E nós vemos uma das passagens em que José teve um sonho em que eram 11, 11 pés de trigo, né? Enfim, e eram 12 pés, né? Ele mais 11. E esses 11 pés de trigos se encurvavam diante dele, né? Ou seja, era uma visão que o nosso Criador estava dando para José, de que lá no futuro, lá na frente, os irmãos deles teriam que se dobrar diante dele, porque devido aos fatos que ocorreriam relacionados à fome naquela região, né? Então Deus, o nosso Criador, já estava falando com José muito antes dele ser vendido como escravo para o Egito. Deus estava prevenindo ele de que algo aconteceria, né? E os irmãos dele, lá na frente, quando ocorreu essa fome, nós vemos que eles todos tiveram que se encurvar diante de José. Claro que José não se colocou como como um grande, como um governo, como um poderoso, mas ali para a família dele que passavam privações em função da época de fome, pelo contrário, José, ele se compadeceu da família dele e possivelmente demais pessoas que também foram atingidos pela escassez de alimento naquela ocasião. Então, o que aconteceu? José foi vendido para o Egito e, bom, a história, aí decorre a história, né? Não vamos detalhar, obviamente, mas num determinado tempo, já havia um tempo em que José estava preso lá no Egito como escravo, vendido pelos seus próprios irmãos. Então, Faraó, em seu leito, teve um sonho, né? Que na verdade é digamos assim, uma visão em sonho, né? A gente costuma chamar de visão em sonho. E quando a gente percebe que quando você tem um sonho que não é um sonho comum, pode ser comum a um determinado número de pessoas, mas não comum a todos, né? Então, Faraó teve um sonho inusitado, um sonho que não é todo mundo que tem, obviamente que não é, né? E o sonho de Faraó dizia que Faraó estava na beira, sonhou que na beira de um rio subia 7 vacas gordas, né?
Então, também naquele mesmo sonho, ele sonhou que subiam também 7 vacas magras. E nesse sonho ele via como que as vacas magras engolissem as vacas gordas, né? E então ele não teve ninguém que interpretasse o sonho, né? Ali. Embora tivessem muitos magos, muitos encantadores, muitos tidos como feiticeiros que faziam parte do reinado ali de Faraó, nenhum deles, com todos os seus encantamentos e possíveis habilidades, conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Sonho que deixou o Faraó, né, perturbado. E nesse outro sonho também, que neste sonho também, Faraó teve um sonho em que ele via 7 espigas cheias e bonitas, viçosas, né, digamos assim, e 7 espigas feias, né? Então, recorreu aos seus magos, seus encantadores, para que interpretasse o sonho. Faraó chama um, chama outro, enquanto isso, perturbado, para saber que sonho é esse, tem algum significado ou não tem. O que é isso? Por que eu vi isso? Por que outro não vê? Possivelmente poderia estar pensando assim, né? Aí, conforme nós vemos na passagem, ele chamou os encantadores para que interpretasse o sonho. Todos eles, do menos ao mais sábio, né? Do mais, digamos assim, estudado até o menos estudado. Ninguém pôde interpretar o sonho de Faraó. Enquanto isso, segue Faraó perturbado. Mas então aparece dos empregados, digamos assim, de Faraó e diz para ele: olha, eu conheço um homem, um hebreu que está aqui preso e que ele tem essa habilidade de interpretar sonhos. Por... Então o faraó possivelmente, como assim? Mas todos os magos, todos os encantadores, astrólogos aqui do meu reinado, nenhum deles puderam interpretar o sonho. E como você diz que esse hebreu que está preso como escravo vai saber interpretar? Sim, senhor, sim, ele interpreta, porque ele teve um sonho comigo e disse que eu ia subir de cargo, e eu subi. E ele disse que o copeiro ia ser enforcado, e foi enforcado. Ele falou isso depois de um sonho. Essa foi uma interpretação. Ele consegue interpretar as coisas, os sonhos. Então, o Faraó não tinha outro recurso, já tinha buscado os principais ali que podiam e não interpretaram. Então, me chama lá esse hebreu, manda ele se preparar e se apresente a mim. Então, José se aproximou. José se aproximou do rei, e então o rei perguntou: é verdade que você... Eu tive o sonho assim, 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 assim. As 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que as 7 vacas magras engoliam as gordas, e chamei todos os meus magos, encantadores, e eles não puderam interpretar. Mas alguém me falou que você tem esse dom de interpretar, tem o espírito de Deus para poder interpretar. E José, humildemente falou:
não sou eu que interpreto, mas o Criador, o Todo-Poderoso, é que fala comigo a interpretação. Então o faraó começou a dizer, a contar sobre as 7 vacas gordas que ele tinha visto no sonho e sobre as 7 vacas que engoliam as 7 vacas gordas. Então José deu a interpretação do sonho, dizendo que as 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura por todo o Egito, e as 7 vacas magras seriam 7 anos de fome. E então Deus, nosso Criador ali, ele usou José para poder abençoar todo aquele povo do Egito. Não somente o rei com toda a sua, com todo o seu reinado, né? Seus diretores e diretrizes, digamos assim, não somente o rei com todo o seu reinado, mas todas aquelas pessoas ali que eram funcionários e escravos do rei, porque tinham muitos escravos. Então, José ali foi usado pelo nosso Criador para abençoar todas essas pessoas, né? Porque, por certo que essa fome que viria e veio, né, sobre o Egito, muitas pessoas poderiam até morrer em função da falta de alimentos, né? Então, José falou com o faraó, olha, prepara assim, assim, separa alguns dos seus e comece a trabalhar de forma que armazene alimentos. Durante esses 7 anos de fartura, vocês aproveitam que no sonho que o Senhor teve, das 7 vacas gordas, são 7 anos de fartura que vai ter. E o sonho com as 7 vacas magras é justamente isso. Toda essa fartura sendo engolida pela escassez, pelas vacas magras. Então o Senhor vai preparar e durante esses 7 anos de fartura vai armazenar nos celeiros alimento suficiente, trigo, enfim, alimento suficiente para que quando vier a época das vacas magras, no caso a época da fome, terá o bastante em armazém, terá o alimento bastante em armazém para que possa se suprir durante os 7 anos de fome. Então assim Faraó fez, mandou com que os seus, digamos, súditos, né, os seus submissos, mandou que eles fizessem isso, que armazenassem celeiro, então fizesse como Deus de José falara, que a interpretação que José recebeu desceu de cima, do céu, do nosso Criador. Ó Rei, assim diz o Senhor, assim diz o Criador. Então o rei ouviu a voz de Deus através de José, e assim se passaram 7 anos de fartura, veio 7 anos de fome, e não houve maiores danos. Por quê? Não houve fome, justamente porque o Deus de José, o nosso Criador dos céus e da terra, bradou em favor de todos ali naquele reinado, desde o rei
o mais serviçal daquele reinado foi contemplado pelo nosso Criador através de José. Então, assim, às vezes, uma única pessoa, através de uma única pessoa, milhares de pessoas ou até milhões de pessoas podem ser abençoadas. Por isso que o nosso país clama por um governo que seja do nosso Criador, um governo que se compadece do povo, não um governo que só quer tirar do povo, deixar cada vez mais o povo escasso, como nós vivemos nos dias de hoje. Então, o nosso povo, é preciso que haja um José. E muitos José têm se manifestado em prol da população, sendo usado por Deus, pelo nosso Criador, para que nós possamos ter um governo que realmente contemple o povo e não contemple somente os grandes, não contemple somente os seus próprios bolsos, mas que seja um governo usado por Deus. Assim como Faraó foi usado por Deus através de José. Né? No caso, Deus ali usou José para poder contemplar aquele povo que jazia a necessidade, que porventura passaria uma necessidade. Então Deus usou José. É de alguém assim, que ouve a voz de Deus. Nós precisamos de um governo, sim, que ouve a voz de Deus e atende. Assim como José falou para Faraó, Faraó atendeu. E todo o povo ali daquela região se fartou, não passou fome, né? Nós precisamos de alguém com punho forte para trazer do nosso Criador, de lá do céu, uma mensagem e esse governo ouvir, e um governo que ouça o querer de Deus para a vida de todos, e que todos possam ser sobremodo abençoados. É preciso que nós nos coloquemos diante do nosso Criador, para que Ele possa nos usar para abençoar pessoas. Né? Porque o sentido da vida é você poder também ajudar pessoas, socorrer pessoas, evitar que pessoas sejam, né, percam aí as suas vidas, sejam destruídas, aconteça males, enfim, sobretudo avisa antes, porque o nosso Criador, ele avisa. E nos nossos tempos estão se levantando pessoas para poder ouvir a voz de Deus. Nós vemos aí que um carrasco governo está aí se apropriando do nosso país, está se apropriando de todos os direitos que são do povo e colocando o povo na servidão, cada vez mais sugando o povo. Mas o nosso Criador está levantando em nossos dias pessoas, assim como levantou José, né? José foi até vendido como escravo para o Egito, por quê? Para poder se colocar na dispensação de Deus, na dispensação para beneficiar aquele povo. E Deus operou grandemente. E nos nossos dias, nosso Criador está levantando pessoas para falar em alta voz e que as forças do mal que imperam na vida
de um governo não do Criador, de um governo que escraviza. Deus, o Criador, está bradando fortemente na vida de alguns servos dele, para que não venha a servidão que está por vir em nosso país. Esse regime ditatorial que eles estão querendo colocar. Mas estamos certos de que nosso Criador já está usando pessoas para intervir, para, para se colocar em defesa do povo. É o próprio Criador entrando em defesa do povo através dos dispenseiros, através daquele que realmente ama a Deus, ama o Criador, ama as pessoas e quer fazer o bem. Então é preciso que a gente se coloque na presença de Deus, coloque diante de Deus, diante do nosso Criador, para poder fazer o bem em favor das pessoas. E estar prontos em nosso coração para quando nosso Criador quiser nos usar para poder servir ao próximo, ajudar o próximo, socorrer o próximo. É importante que nós estejamos preparados, ao menos para receber essa mensagem. E o nosso Criador, ele fala conosco das mais diversas formas. Perceba que ele fala conosco através de sonhos, através de visões, seja dormindo ou acordados, fala através digamos assim, através de uma pessoa, chega para você e fala uma coisa e de repente aquilo que aquela pessoa falou bate com a outra coisa que você estava pensando e que já foi cobrado para fazer e tal, já sentiu tocado por Deus para fazer. Então aquelas coisas ali, elas se completam ali. E uma espécie de mensagem que se completa e você entende. É Deus falando. É o nosso Criador que está falando comigo novamente, né? Então, estejamos prontos, estejamos aí prontos para ouvir a voz do nosso Criador. E ele fala de diversas formas. Às vezes, quando uma criança se aproxima de você, você não percebe. Às vezes, o nosso Criador está falando conosco através daquela criança. Quando você vai atravessar uma pista, ele fala conosco, espera. Você está com pressa, mas ele fala com você, espera um pouco, calma, deixa o sinal fechar. Ele fala conosco a todo instante, né? Então, numa estrada em que você vai passar, ele te toca. Não, não vai por aí não, vai por cá. Então você sente ele falando com você, né? Volta e meia, você sempre sente o nosso Criador falando com você. É bom que nós estejamos atentos à voz do nosso Criador, porque a gente se distrai mesmo. A gente se distrai, mas ele nunca deixa de falar conosco. O nosso Criador, ele fala conosco todos os dias. Todos os dias. E não é só uma vez ao dia. Fala mais de uma vez ao dia. A gente é que se distrai, né? Então estejamos nós preparados para ouvir, pelo menos para ouvir a voz, né? Se a gente não souber interpretar o falar de Deus conosco, se a gente não souber interpretar o sonho, então que a gente pergunte, né? Faça como Faraó, desça o seu pedestal ali, desça o seu grau e vá buscar a interpretação de um escravo, né? José, um rei pedir interpretação do sonho a um escravo, né? Tipo assim, é como se estivesse se diminuindo diante de um escravo, né? Então, mas se a gente tem um sonho, uma visão e não consegue interpretar, vamos procurar quem possa interpretar para nós. E a gente vai sempre encontrar alguém que sabe, que consegue interpretar, porque o nosso Criador usa para interpretar o sonho, e assim a gente consegue entender.
há muitas coisas que acontecem na vida das pessoas é porque ela não consegue interpretar um sonho que o nosso Criador deu para ela, uma visão que o nosso Criador deu para ela não consegue interpretar. E por ela não conseguir e nem recorrer a quem possa interpretar o sonho, a visão ou a revelação, então essa pessoa pode se sucumbir, como já sucumbiram muitas pessoas. Eu me lembro de uma revelação que nós presenciamos, que presenciei numa igreja pentecostal, né? Em que o irmão apontou, o irmão que estava orando lá na frente, né, que estava passando as revelações, ele apontou para a irmã e disse assim: irmã, eu tive uma. Eu estava olhando para a irmã e o Senhor me mostrou. Me mostrou a irmã e me mostrou uma árvore. E na visão, o Senhor me falava assim: esta árvore será arrancada com a raiz. E nessa visão que o Senhor me deu, essa árvore que vai ser arrancada com a raiz não é a árvore que estava do lado da irmã, mas é a irmã que vai ser arrancada com a raiz. Então a irmã vai a partir de agora vigiar, se cuidar, se policiar, tomar a melhor ação que a irmã pode tomar, porque algo está por acontecer com a irmã. Então a irmã tem que se cuidar. E quando passou aí alguns meses, passou um motoqueiro perto da casa desta irmã, dessa senhora, né? E, e disparou contra ela, fez alguns disparos contra ela, ela caiu já sem vida e assim foi. Então é o cumprimento de uma revelação que o irmão passou, em que a árvore que estava do lado dela, mas a árvore que ia ser arrancada com a raiz não era a árvore que estava perto dela, mas era ela que ia ser arrancada com a raiz. E assim foi quando o motoqueiro parou em frente à casa dela e disparou contra ela. E assim a árvore foi arrancada com a raiz. Então, não precisa a gente ficar sem jeito, ficar com vergonha, quando a gente tem uma visão, tem um sonho, uma revelação, algo que nos deixa preocupado, é preciso que a gente recorra a quem possivelmente possa interpretar o nosso sonho, a nossa visão, uma vez que a gente não consegue interpretar. Fazendo assim, pode evitar que aconteça um mal na vida da gente, como aconteceu com essa senhora, né? E, enfim, é essa experiência que eu ia contar. E eu quero agradecer aí a todos que possivelmente em algum momento possa assistir esse vídeo, né? Nosso muito obrigado aí a todos que possivelmente assistam. E nós voltamos em outro momento trazendo aí mais uma mensagem da palavra do nosso Criador, falando possivelmente ou de visão, de sonho, de revelação, não importa. O que importa é que o nosso Criador fala conosco sempre. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.